Olá pessoal, nós estamos com mais um programa Viva Bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa que nós estávamos falando no programa anterior. Gostaria que novamente o Henrique e a Ana Lira falassem um pouquinho sobre eles. Eu sou Ionice, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e eu sou idealizadora do espaço terapêutico Viva Bem Taboão da Serra. Henrique e Ana, vamos rapidinho falar um pouquinho sobre vocês. Eu me chamo Henrique, sou psicólogo, sou especialista em gestão e pessoas, realizo atendimentos psicológicos e também atuo em organizações. Eu sou Ana Lira, sou psicanalista, sou coach, sou consteladora familiar, também sou palestrante e escritora e atuo tanto em organizações, clinicamente, como em treinamentos. Também mentora de coaches e terapeutas. Bacana, obrigada novamente por estarem aqui comigo, por terem vindo e a gente continuar o programa anterior, que nós estávamos falando sobre a importância das redes sociais no psiquismo humano. Ana, teve um episódio no programa anterior em que a gente estava falando sobre a utilização dos tablets nas crianças. Eu não sei se eu não entendi muito bem quando você fala sobre a utilização com os seus filhos. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Como é que funciona hoje? Você tem utilizado esse recurso com os seus filhos? Como é que você tem feito hoje? Muito bom poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu falava sobre a importância do educar-se para relacionar-se, né? O processo de relacionamento e de aprofundamento nas relações, ele é aprendido. A gente não nasce com essa habilidade, sim, de conexão com pessoas, sim. Mas para manutenção e aprofundamento, isso é aprendizado. Em relação às crianças, para quem não sabe, eu tenho 2 meninos, né? Atualmente eles estão com 7 anos, eles são gêmeos. Então é bem desafiador quando você tem crianças da mesma idade. E tendo conhecimento profissional das relações, eu entendia que era importante que eles pudessem se relacionar, tanto comigo quanto com o meu esposo e minha mãe, que normalmente estava junto. Então, geralmente, quando nós saíamos, eu não levava eletrônico, eu estava com o meu smartphone, mas eu levava giz de cera, eu levava lápis de cor, mas além de não usar o eletrônico, não era apenas entregando material para eles, e sim interagindo, né? Falando sobre os desenhos, falando o que a gente vai fazer juntos, o que você fez, então dando ali um olhar. Eles eram vistos e percebiam que naqueles momentos eles estavam sim se relacionando. Então o nosso passeio em família, ele não era apenas para que cada um ficasse no seu espaço, mas para que em conjunto, em família, nós pudéssemos interagir. Diferente do uso do eletrônico. Então o eletrônico ele é sim um momento de diversão, um momento de entretenimento. E aí cai aonde a gente falou no programa anterior de equilíbrio. Então momento de entretenimento, momento de diversão é algo distinto de momento de interação. Porque senão o eletrônico, as redes sociais, eles começam desde muito cedo a ocupar um espaço que ele não deveria ocupar. E aí ele cai no equilíbrio, né? E eu acho que, de alguma forma, é o que eles hoje, eles entendem. Então, eles vão usar o tablet para diversão. E não simplesmente, eu estou aqui, mas eu não quero estar com você, e aí eu uso como rota de fuga, né? E até mesmo caindo nos vícios do eletrônico para utilizar. Então, é assim que funciona. Eu trabalho com essa dinâmica nas organizações, com as pessoas que têm filhos ou não, nas instituições de ensino e também no corporativo e no clínico. Então não seria muito coerente eu falar sobre isso e não utilizar disso na minha vida. Claro, né? Esse é o ponto. Claro. Não sei se eu consegui me fazer entender, Sim, né? eu acho que eu que trunquei um pouquinho aí a pergunta. Henrique, você tem filhos? Como é que funciona hoje? Sim, eu tenho uma bebezinha de 2 anos e meio, né? Não disponibilizo quase a questão de uso de tecnologias, porque eu acredito que a criança ela precisa ser criança, né? O brincar é importante, faz parte do desenvolvimento da criança, né? Então, utiliza, mas utiliza pouco, né? Em momentos realmente que a gente entende que pode ser utilizado, né? Mas eu acho que é importante, sim, os pais interagirem bem com a criança e muitas vezes entrar nesse mundo da criança, né? Saber o que a criança quer, o adolescente quer, isso faz necessário. Né? Muitas vezes a gente escuta, né,
na clínica os pais reclamando, né? Mas o adolescente não quer sair comigo, né? Não quer sair mais com o pai, não quer sair mais com a mãe. E aí eu faço a seguinte questão, mas você perguntou para ele o que ele quer fazer também? Porque é necessário muitas vezes perguntar, né? Porque aí a família ela consegue ter um objetivo em comum e juntos poderem aí fazer alguma atividade, que é algo tão importante para eles, né? Então, tanto para criança como adolescente, muitas vezes o pai precisa perguntar, precisa entender o que aquela criança deseja, para que juntos consigam ter esses momentos, né? Ter essa interação, que é tão importante para o desenvolvimento dessa dinâmica familiar e também da criança. Tá? Isso é importante. Sabe uma coisa que eu penso bastante, sim, né? Principalmente em alguns trabalhos que a gente tem feito de prevenção, que a educação ela é tudo. E educação, quando eu digo, não é só a educação de pais, não é só a educação da escola, a educação da mídia também, né? É quando a mídia começa a colocar outras oportunidades para você começar a fazer. Por exemplo, as curiosidades que a gente conversou aí nos bastidores, sobre quando você vai num restaurante, você ganha alguma coisa se você não utilizar o celular. É bem legal que alguns ambientes, alguns restaurantes, eles estão colocando que para aquele cliente ter realmente esse desconto, ele deixa o celular guardado em uma caixa, né, porque eles querem proporcionar aí um momento, né, uma experiência entre amigos, que é tão importante, né, essa comunicação, essa interação, porque senão falta, né, as pessoas acabam vivendo muito no irreal, no que é fantasioso, no que é de redes sociais, e acaba perdendo um pouco dessa interação humana, que é tão importante. Né? A experiência humana é importante para qualquer um. Né? Eu acho que é legal a gente entender que muitas das vezes, quando nós temos aquela sensação, né? Nossa, parece que eu não fiz nada. Sim, parece que nunca não fez nada porque você não estava ali presente, né? Você não estava vivenciando aquilo. Né? Então é necessário deixar um pouco de lado a tecnologia, né? O uso de celular, computadores e tablets para viver aquilo, né? Sentir, né? Que eu falo ter a percepção, o pensamento, a sensação, os sentimentos, tudo isso é necessário, que isso faz parte da vida humana. Né? Então isso que nos torna humano e é necessário. Quando você fala um pouco sobre isso, me vem à cabeça agora, por exemplo, a gente tem vários aplicativos hoje nos celulares, né? E aí a gente acaba tirando foto, querendo ficar exatamente do jeito que está na foto. A gente tem visto assim algumas, eu não sei se programas, mas a gente tem visto algumas pessoas buscando médicos para ficarem exatamente como estão hoje na foto, né? Na foto mesmo, porque aquela pessoa que está ali não sou eu, né? Aumenta a minha boca, aumenta o meu olho, coloca uma pontinha no nariz. O que vocês acham disso? Como a gente tem falado, a questão da conexão com as pessoas, com o estar em meio, né, fazendo parte, ele permeia, né, a nossa existência. Diante do que o Henrique mencionou em relação à experiência no presente e conexão, muito se fala sobre o olhar para fora. Quando a gente fala na rede social, eu quero ser visto, né? Inclusive como eu me vejo. E quando permeia aí a aceitação diante daquela imagem que eu passo para o outro, eu passo apenas a me aceitar diante daquela imagem que eu passo para o outro. Então, hoje, o estar no presente está muito conectado do como eu consigo me aceitar sendo quem eu sou. Quando eu me aceito, e até mesmo tem a Brené Brown, ela fala muito da vulnerabilidade, né? Quando eu me mostro tão humana quanto o outro que está ali do outro lado, e quando eu aceito as minhas imperfeições e as minhas vulnerabilidades, eu conecto muito mais. Então a gente sai desse lugar que eu preciso ser perfeita, eu preciso estar como se eu estivesse sempre numa foto para ser aceita, para entrar num lugar em que, ok, tem momentos em que eu vou estar bem, vou estar mais bela, tem momentos em que não. E quando eu percebo que isso faz parte do fluxo da vida, a vida fica mais leve e eu termino focando muito mais na experiência no momento e eu consigo me conectar naturalmente, eu não preciso fazer tanto esforço para me conectar com as pessoas.
É interessante. O que você acha, Henrique, em relação a isso, em relação às fotos? Acho que os homens um pouco menos ou não? Na verdade, eu hoje acredito que todos, tanto homens como mulheres, acabam vivendo realmente, utilizando dos filtros, né, que estão presentes em vários aplicativos, para se colocar de uma maneira que é irreal. Eu acho que existe a dificuldade das pessoas lidarem com essa falta, né? Com o limite, né? Com o limite Nós temos uma também. dificuldade muito grande de nós também, de lidar com o limite. Porque Sim. toda foto, teoricamente, muitas vezes que a gente quer postar, a gente quer postar foto mais bonita, a gente quer, nós queremos estar mais bonitos, né? E isso, de uma certa forma, também fala um pouco sobre o que você fala da vulnerabilidade, né, Ana? Do quanto eu me aceito também, do quanto eu me amo, a gente trabalhar um pouco esta aceitação pessoal. É um tema tão amplo, né? Acho que quando a gente começou a falar, eu não imaginei que a gente pudesse ter tantas informações para falar a respeito disso, né? Por exemplo, até a própria exposição social que a gente tem. Eu tenho um problema, eu vou lá, eu acabo colocando, acabo criando mais um problema, porque acabo vendo, a irmã viu, não sei quem viu, né? Ou então eu acabo não colocando nada, e aí aquela pessoa é mais omissa em relação a alguma coisa. Então, quantas coisas hoje as redes sociais, elas podem fazer pra gente, né? E o que me parece muito que falta é um olhar educativo. É um olhar educativo. Quando a gente fala nas gerações, as gerações, elas existem. As gerações, elas eram lá de 20 anos, 25 anos. As gerações hoje, tem gerações que são de 10, 12 anos. Essa geração agora, que é a geração alfa, ela vai ser uma geração um pouquinho maior, de 14 anos, porque ela não está totalmente formada. A gente não sabe ainda de quem a gente está falando. A gente sabe que é uma geração completamente mobile, né? Mas eu acredito que a gente tenha que começar a fazer educação, algo educacional, o olhar para você, a tua beleza pessoal, a tua beleza. A gente fala na beleza interior, mas também a nossa beleza exterior, né? Sim. Aquilo que eu tenho de bonito, aquilo que é meu, né? O que vocês acham disso, sobre esse contexto de uma forma geral, principalmente quando eu digo em relação à educação? Porque eu acredito muito na educação. Existia uma época, por exemplo, que ninguém usava cinto de segurança. Ninguém usava o cinto de segurança. Começou, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 no canto bem, tá? Mas começamos a usar o cinto de segurança, né? Vocês têm mais algum exemplo que a gente possa dar agora, por exemplo, que a gente consiga fazer? Porque eu acho que a educação faz com que a gente mude muitos aspectos nossos, né? E quando eu digo muitos aspectos, a mídia, a TV, a mídia, os programas televisivos, a mídia, as novelas, né? Por exemplo, novelas tapa na cara. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode mudar com esse contexto. Por que eu digo a mídia também? Porque é o mais próximo do que a gente tem, né? E claro que as redes sociais, né? A gente sabe que as redes sociais hoje, quando você quer, você começa a impulsionar e você acaba, de uma certa forma, tendo uma força imensa em relação a isso. Então, eu acho que a gente tem que começar a utilizar as redes sociais para isso também. Principalmente nós, formadores de opinião, educadores, psicólogos, né? Não só trazer isso para aquela pessoa que está no consultório com a gente, porque aquilo, não sei se só aquilo basta. Aquilo basta também, né? Porque a terapia é algo muito importante, a terapia é algo único. Mas eu acredito que a mídia, ela tenha um papel muito importante. Exagero nisso? Não, eu acho que até como consteladora é entender o lugar que as redes sociais ocupam na sua vida, né? Então, sabendo que tudo deve ter o seu devido lugar e a proporção adequada, entendendo qual o propósito, né? Eu uso muito esse termo de tenha propósito e não faça sem querer, porque todos fazem. Se eu não percebo por que eu busco a rede social, em que momentos eu busco a rede social, eu simplesmente ajo
de maneira inconsciente, aleatória e apenas seguindo o comando do coletivo. Então, se eu entendo que a rede social, e é interessante até comentar, inicialmente, nós de uma geração diferente, eu vim de clínica, eu não tinha hábito de usar rede social, eu fui muito resistente àquela questão de adaptação ao momento atual. Então, quando os meninos eram pequenos, eu não postava foto dos meninos, eu não fazia divulgação do meu trabalho nas redes sociais, porque realmente me sentia exposta e eu enxergava como algo desnecessário. E por uma questão natural de inserção no momento atual, eu comecei a utilizar a rede social, mas com clareza do meu propósito. Então, eu não uso mecanicamente ou por um vício. Eu percebo qual é o meu objetivo e aí eu consigo dar o lugar adequado e a proporção adequada para o uso da rede social. Acredito que sim, profissionais sérios precisam divulgar, né? Precisam fazer realmente trazer essa informação, né? Para que todos consigam entender que as redes sociais também é importante para isso, né? E que nós, como seres humanos, nós temos que ter esse autoconhecimento, tem que saber o nosso propósito, o nosso objetivo de vida, né? É legal que muitas vezes a gente traz isso em terapia, né? Qual que é o sentido de vida para você, né? E muitas vezes é uma pergunta com vários pontos de interrogação, né? Porque é algo que as pessoas acabam não refletindo a respeito, né? Então nós, como profissionais sérios, nós precisamos sim divulgar, nós precisamos sim informar, né? Que o autoconhecimento é importante, que as pessoas precisam ter consciência de si, precisam estar ali vivendo aquele momento de uma maneira onde consigam realmente trazer o melhor para si e para as pessoas que estão ao seu redor, né? Esse processo, né, nós como profissionais, né, agora entrando nessa questão, né, como profissional, utilizando as redes sociais, é super importante, porque sim, nós temos vários conteúdos ruins, mas nós podemos trazer conteúdo bom também, né, que é necessário, que é importante, para que pessoas vivam bem melhores, né, para que pessoas consigam realmente buscar através do nosso trabalho ali, né, nessa construção juntos, né, consigam ter essa melhor clareza de como viver. Tá? Acho que falamos um pouco das patologias mesmo, né? Em relação a vários aspectos, principalmente quando a gente coloca lá, mudo minha foto, tal. Quando isso é benéfico, né? Às vezes é benéfico, é legal, Sim, né? sim. Eu brinco, mas quando isso acaba sendo utilizado de uma forma exagerada, isso acaba me atrapalhando de uma forma geral. E o que a gente poderia fazer de benefício hoje para melhorar isso, né? Se hoje a gente fosse fazer um programa, se hoje a gente fosse fazer algo educativo para que a gente pudesse passar assim para todo mundo ouvir, para todo mundo ver, o que a gente poderia fazer hoje, né? O que a gente poderia falar? Eu acho que trazer essa questão de cultivar hábitos saudáveis, né? Eu acho que a Ana falou algo que eu acho que compartilho da mesma ideia dela, que é a questão do equilíbrio. Isso faz muito sentido para nós, né? Pensa, o nosso corpo, se ele não estiver em equilíbrio, ele não está funcional. A gente percebe, né? Uma febre, por exemplo, é o sinal que o corpo não está em equilíbrio, né? Então, na nossa vida também tem que ser a mesma coisa, tem que ter equilíbrio em tudo, né? E aí eu estava até, quando eu estava estudando a respeito, né, de redes sociais, estava lá. Ao mesmo tempo que eu utilizo para o celular, eu preciso utilizar para relações vivenciais ali, presenciais, né? Então trazer esse equilíbrio é algo muito importante, né? Não é retornar, não é dar passos para trás, mas sim, da onde nós estamos, né, o que nós podemos fazer para frear um pouco esse avanço tão rápido, né, das coisas, né? E buscar isso, eu acho que trazer o equilíbrio. Não viver algo que está no passado, mas trazer o equilíbrio daquilo que pode, para não começar a ter esse processo muito rápido, acelerado, e a gente conseguir equilibrar isso, né? Presencial e o tecnológico, que é tão Quando importante. a gente fala um pouco na minha época, a minha época é hoje, né? Sim, Independente você da fala minha bem. idade, a minha época ela é hoje. Sim. É esta época que eu estou vivendo. Uhum. Eu falo um pouco de dar alguns passos para trás, porque eu acho que a tecnologia ela veio Muito forte. de uma forma Uhum. assim avassaladora Sim, mesmo. E se vocês olharem as gerações, elas estão em um mesmo contexto. Sim. É claro, cada pai é um pai, cada mãe é uma mãe, a gente vai querer justificar sempre algum jeito. Tenho 2 filhos de gerações diferentes, eles são exatamente
a geração deles. Eu tenho um filho da geração Y e tenho uma filha da geração Z. Então, eles são exatamente o mesmo perfil. Claro que com algumas diferenças, talvez não vou dizer pelo fato de ser psicóloga, mas pelo meu conhecimento, pela minha vida inteira de leitura, da minha presença, porque o estar presente, ele é muito relativo também, né? Sim. E é a qualidade do estar presente. Né? É a interação com o estado de presença, né? Que é o mindfulness. Eu estou para o outro. Então, eu não estou aqui só para constar, né? Eu estou ao seu lado, né? O quanto eu interajo, e eu gosto de usar o termo, o quanto eu realmente me importo com você. Porque quando eu me importo, eu estou pleno. Eu estou aqui. Eu quero realmente te ouvir. Eu quero trocar nessa experiência. Então, a troca, ela não diz apenas respeito a mim, ela diz respeito a mim, mas ela também diz respeito ao outro. E vai de encontro à fala do Henrique, que mencionou essa importância de perguntar e de perceber, né, uma observação, o que o meu filho quer, o que o outro que está ao meu lado quer, o que ele consegue enxergar. Isso é realmente se importar. É importante, né, que nessa troca, quando existe essa troca na relação, as coisas fluem muito melhor, né? Então o outro não está voltado só para si, está voltado para o outro também, né? Então quando existe esse equilíbrio na relação, acaba fluindo muito melhor. Isso em relações amorosas, em relação de pais e filhos, né? Então é legal isso, né? Porque muitas vezes o que a gente vê, que a Ana já disse, é os pais não querendo entrar em atrito com os filhos. Ah não, deixa ele, depois eu vejo o que eu faço. Ah não, dá o celular para ele, depois eu vejo o que eu faço, né? E não é essa a ideia é, vamos entender isso, vamos saber como juntos podemos construir isso. Fazer um trabalho em conjunto. Sim, com né? certeza. Fazer um trabalho em conjunto, de uma forma geral, orientar também, fazer orientação. Quando a gente muitas vezes faz um processo terapêutico com criança, que a gente percebe que a criança tem um exagero em relação a isso não é incomum, a gente fala muito sobre orientação parental, sim, né? Porque às vezes os pais acabam perdendo um pouco isso, né? E é muito interessante observar que seja qual for a nossa ação, toda a ação ela tem uma intenção positiva. Então, o pai ou a mãe, ou no meio educacional, ninguém faz propositalmente para causar um mal ou um dano. Né? Talvez com dificuldade de lidar com conflito, ou entendendo a importância do trabalho, ou buscando uma saciedade pessoal em relação à autoestima nas redes sociais. Então, quando a gente tem um olhar de que, seja qual for a ação, a intenção é positiva, e que se há um processo educacional onde eu tenho consciência, assim como ocorreu com o cinto de segurança, faz sentido eu mudar. Né? Eu percebo o quanto a minha ação, mesmo com uma boa intenção, está causando um dano ou um mal a quem eu tanto amo. E aí eu me torno assim, eu passo a me tornar responsável quando eu tenho plena consciência da minha ação. E tenho interesse em querer fazer algo para que eu possa mudar aquilo. Exatamente. Acho que isso é a grande sacada, né? Sim. Quando eu tenho a consciência de que eu preciso fazer algo para mudar também. A gente fala muito no processo terapêutico que a criança, ela é sintoma dos pais. Isso é muito mais psicanalítico, mas é muito verdadeiro. Sim. A criança, ele é muito sintoma dos pais. Então, a criança, a gente precisa de um trabalho em conjunto com os pais para poder fazer isso. Uma outra coisa que me vem na cabeça também, assim, em relação às redes sociais, né? Quando a gente fala tanto sobre as diferenças, né? Viva as diferenças. E a gente sempre quer estar igual àquela pessoa que é bonita, aquele artista, tal, né? O quanto a gente difere dessa consciência que a gente tem. Mas acho que tudo isso é um aprendizado. Eu acho que isso não termina aqui, né? É um tema mega complexo, é um tema cheio de assuntos, de coisas, de descobertas, né? Muitas descobertas que a gente tem que fazer ainda em relação a isso. E o amor próprio. Eu acho que o amor próprio é
é fundamental. Não, aquilo que a gente falou no programa anterior, não existe maior amor do que aquele que eu sinto por mim mesmo. Porque quando eu não olho para mim, eu não olho para o outro, né? Quando eu não me amo, eu não consigo amar o outro. Então eu acho que esse é um dos pontos mais importantes em todos os aspectos da vida, em todos os aspectos. Eu cuido bem dos meus filhos porque eu cuido bem de mim, né? Eu cuido bem do meu marido porque eu cuido bem de mim. Eu cuido bem de mim, eu preciso cuidar de mim. Ou de novo, eu falo uma frase do Bottega, que eu gosto muito de uma frase do Neuri Bottega, que ele diz que é preciso cuidar de mim para que eu possa cuidar do outro. E isso é importante, né? E aí, aproveitando agora para falar, de novo, eu vou pedir depois para a TV das Artes colocar o livro. Eu escrevo um capítulo de um livro que ele chama Cuidando do Cuidador, que é o suicídio de padres e pastores, que tem sido uma recorrente. A gente olha demais para nós, para as nossas necessidades, e muitas vezes a gente esquece de olhar para o próximo, para aquele que olha tanto para a gente, que é o nosso padre, que é o nosso pastor. Eu escrevi sobre padres e pastores porque hoje o nosso censo ele mostra que grande parte das nossas religiões elas são formadas pela Igreja Evangélica e pela Igreja Católica, mas ela abrange todos os cuidadores. Mas o trabalho todo ele foi feito, a literatura toda foi feita em cima, embasada, em sua grande maioria, no cuidado de padres e pastores. Meninos, gostaria muito de agradecer a vocês. Gostaria que vocês, se vocês quiserem fazer uma finalização, terminar, acho que já fiz a minha, né? A minha colocação. Querem fazer alguma colocação? De maneira bem simples, né? Acho que o equilíbrio, né, e o propósito. O ponto o propósito não é o propósito comum, né? O coletivo, é o teu propósito. Quando você tem clareza do porquê para você, entendendo que você é que está à frente da sua vida, né? Independente do como você mostra nas redes sociais, mas principalmente como você a vive, né? De maneira real, é que vai fazer com que você consiga olhar para o que você construiu de maneira a fazer sentido para você. Então não adianta fazer sentido para os outros se não faz sentido para você. É assim que eu acho que a rede social começa a ocupar o lugar que ela deve ocupar. Henrique? Sim. Acredito que esse tema é de extrema relevância, né? Porque hoje realmente a gente vê muito, né, falando a respeito de redes sociais, muitas pessoas que utilizam, né, as redes, só que a gente precisa viver também a vida real, né? A gente precisa ter essas experiências, ter essa percepção de como nós estamos, aonde que nós queremos chegar, né? E se for necessário buscar ajuda, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Busque um profissional, né? Busque alguém que possa te ajudar nesse processo de construção que você está, né? Porque nós podemos viver bem melhor, né? A gente mudando algumas questões na sua vida, algumas maneiras de lidar, a gente consegue realmente viver muito melhor. Agradeço. E pessoal, muito obrigada, nós estamos aqui, nós somos palestrantes, nós temos um prazer imenso em ir às escolas, em propagar informações, e eu gostaria muito de agradecer. Eu sou Eunice, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, idealizadora do Espaço Terapêutico Viva Bem. Até dezembro, no Espaço Terapêutico Viva Bem, nós vamos ter muitas novidades. Obrigada à TV das Artes também. Muito obrigada, pessoal.